Comissão de Constituição e Legalidade analisa 10 projetos de lei durante a 14ª reunião ordinária. No Na Ponta do Lápis de hoje, vamos trazer dicas de como você que está em casa faz para planejar a sua viagem de fim de ano sem comprometer o seu bolso. Região do Ouro Verde celebra seus 10 anos como distrito. Vocês vão ver uma reportagem especial sobre o distrito do Campo Grande, que reúne 45 bairros e completa 10 anos. Olá, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. E a gente abre o nosso telejornal com as notícias da metrópole, comemorando os 10 anos da criação de 2 distritos aqui de Campinas, o do Ouro Verde e o do Campo Grande. Após um plebiscito nas eleições de 2014, eles foram criados oficialmente em 2015 e se tornaram uma realidade. A TV Câmara Campinas produziu 2 reportagens especiais falando um pouco sobre o Campo Grande e o Ouro Verde. E agora, a Carla Mendrô vai mostrar ele, que é composto por 72 bairros e quase 125 mil habitantes. Fica próximo ao aeroporto de Viracopos. Confira os 10 anos do Ouro Verde. Localizado na região sudoeste de Campinas, o Distrito Ouro Verde completa 10 anos de criação. A região era uma região bem carente, cheia de problemas, não tinha ônibus, as ruas não eram asfaltadas. Era uma dificuldade muito grande. Nós não tínhamos o Hospital Ouro Verde, não tínhamos o Orton Shopping, não tínhamos um grande comércio. Foi numa época muito difícil para o pessoal aqui, para a população. A escolha por formalizar a região em distrito aconteceu por meio de plebiscito em 5 de outubro de 2014, juntamente com as eleições gerais. Dali para cá foi uma evolução enorme, né? Aqui virou uma cidade. Quem mora aqui não precisa ir para a cidade mais, né? Infelizmente, graças a Deus, aqui, tudo que você quer tem aqui no bairro, né? E quanto ao distrito também, é uma coisa muito boa para nós, né? Nós temos a guarda também municipal também, que dá uma assistência aqui também no bairro, né? Então aqui evoluiu muito, né? O Distrito Ouro Verde passou por grandes mudanças. O que antes era a estrada de terra, hoje se transformou em um espaço urbano e estruturado. A gente conheceu isso aqui quando era tudo terra, não tinha asfalto. O asfalto aqui na Suassuna mesmo foi a primeira a ser asfaltada, as secundárias aqui não tinha asfalto. O asfalto ia até aqui na frente do Mercado 7. E a gente viu crescer quando veio DIC 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso a gente viu, eu vi fazer, eu vi o pessoal se habitar, depois viu as melhorias do asfalto, saneamento básico, documentação de casa, né? Porque o distrito hoje, praticamente, o pessoal tem a casa registrada no nome, né? Tudo certinho. Então, essas melhorias aí, o distrito hoje é perfeito. O 9º DP, localizado na região, conta com uma história curiosa e um pedido da população. Na verdade, foi feita uma vaquinha na época, né? Nós compramos esse terreno, saímos de casa em casa, pedindo mesmo, fizemos a vaquinha, arrecadamos o suficiente, doamos para a prefeitura. Aí a prefeitura na época construiu o prédio, que por final ficou muito bonito na época. Nós não tínhamos a metade da população que tem hoje, 1985 para 2025, olha. Né? Então, foi o povo que comprou, que doou para a prefeitura. E a prefeitura então construiu, passou para o Estado administrar. Ele funcionou um bom período, 24 horas. Não é? Aí depois, não sei por qual motivo, fecharam, queriam fechar de vez. Nós fizemos um manifesto aqui. E ele está aberto, mas aberto de segunda a sexta, das 8 às 18. Que para nós é um absurdo, para a população de modo geral, é um absurdo. A gente reivindica ao governador do estado que olhe para a gente, o maior distrito da região metropolitana, e abre esse distrito 24 horas por dia, que é o que o povo pede. Parece meme, mas para quem nasceu quando isso aqui era tudo mato, ver no que se transformou a região é emocionante. Eu nasci atrás dos Págios, né? No Recanto Sol 2, mas era tudo fazenda ainda, né?
Aqui também chamava Fazenda Barro Preto. Emociona um pouco, mas não é nada. E aqui eu andava muito a cavalo, né? Meu pai criava uns bezerros aqui, eu andava a cavalo aqui. Parque Universitário, que eu nasci ali, Recanto do Sol. O Parque Universitário era Fazenda Bairro Campo Redondo, e aqui era Fazenda Barro Preto. Que não existia nenhuma casa, era tudo mato. Eu sinto orgulhoso de ver tudo isso aqui crescer, né? 40 anos, né? Aqui andava, aqui não tinha nada, era só terra. Agora que graças a Deus melhorou bastante, né? Cresceu bastante. Cresceu bastante. E falta alguma coisa? Não, aqui tem tudo que a gente precisa, viu? Tem comércio, tem mercado, tem padaria, tem material de construção, né? E agora, a segunda reportagem da comemoração desses 10 anos. Com 125.044 habitantes, o Campo Grande também faz aniversário. Ele é formado por 45 bairros. E o repórter André Aranha foi conhecer o seu João, que tem uma forte ligação com o Campo Grande. O distrito do Campo Grande, em Campinas, comemora 10 anos de existência. O Campo Grande foi criado a partir de uma lei municipal sancionada em setembro de 2015. A gente tem muito orgulho de estar aqui. Eu tenho inclusive um comércio aqui no distrito, né? Tem uma loja de material de construção e vejo muito potencial ainda, muito potencial. Tem muita coisa a fazer, melhorou muito e tem muita coisa ainda para melhorar, né? A região é muito grande, então a gente eu estou percebendo que tem muito potencial, vai melhorar muito ainda, tem muita coisa para vir para cá, para nossa região. E quando se fala em Campo Grande, é impossível não lembrar da família Massucci, que é a família do João, uma das primeiras a chegar por aqui. Ela foi fundamental no crescimento e na união da comunidade. A gente está aqui desde o ano de 1964, né? Então a gente tem um pouquinho de história para contar dessa região aqui que nos acolheu, né? E durante esse período aí a gente acompanhou todo esse crescimento, né? A praça que leva o nome de José Ramos Massucci é uma homenagem ao legado dele, uma liderança que deixou sua marca e seu carinho por essa terra. Meu saudoso irmão, que lutou bastante também, ele se empenhava muito com essas questões de política, de trazer benefício, ele correu muito atrás disso, sabe? Então foi um mérito isso aí para ele, aí, esse legado aí que ele deixou. É um orgulho muito grande para o senhor ter a praça com o nome dele. Com certeza, nossa, foi sim. Foi um orgulho muito grande mesmo, viu? Outra homenagem importante é da escola Maria Amélia Ramos Massucci, que leva o nome da mãe de João e de José. Lá no Parque Valença, leva o nome da minha saudosa mãe, e que também se empenhava muito com essas questões sociais, né? E foi também um grande orgulho para a gente, da nossa família, esse nome que recebe lá a escola lá. E recentemente a estrada municipal Atílio Massucci, que leva o nome do pai do João. Essa estrada que liga aqui o nosso município aqui com o Monte Mor. É uma vicinal que antes tinha um nome lá, Caminho 268, e passou a chamar Atílio Massucci, que é o nome do meu saudoso pai. Também foi mais um orgulho para a gente. Com mais de 125 mil habitantes, o distrito do Campo Grande é um dos maiores de Campinas e reúne 45 bairros que estão crescendo e se desenvolvendo ano após ano. A data marca uma década de conquistas, desafios e muita história de quem vive por aqui. A evolução do distrito é possível ver pelas fotos do jornalista João Andrade. 10 anos depois, o Campo Grande celebra com orgulho tudo que conquistou e agradece àqueles que, com esforço e amor, ajudaram a construir um distrito cada vez mais forte e acolhedor. O Campo Grande cresceu muito bom, tem tudo, tem farmácias, sobrando até, mudou a lei, né? Bancos, né? Tem tudo. O Campo Grande, hoje, o preço metro quadrado de terreno, teve uma época, uns 4, 5 anos atrás, que valia mais que o Barão Geraldo. Quer dizer, houve assim uma disparada de população
que realmente ninguém esperava. O Campo Grande, aos poucos ele vai crescendo, mas eu não vejo que falta muita coisa, não. Campo Grande, 10 anos de histórias e muitas outras ainda por vir. Parabéns, Campo Grande, parabéns, distrito. Vamos torcer que a coisa melhore bastante. Agora nós vamos falar sobre as notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. A Comissão de Constituição e Legalidade se reúne e analisa 10 propostas em tramitação no Legislativo. Vamos conferir como foi a votação. Foi realizada na Câmara de Campinas a 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade. Na pauta, 10 projetos de lei foram analisados pelos vereadores membros Roberto Alves, Felipe Marquesi e Wagner Romão. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, vereador Otto Alejandro. O item 4, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Eduardo Magoga, contrário ao PLC 34/2025, processo 243176, de autoria da senhora Guida Calisto, que altera a lei complementar 415 de 1º de junho de 2023, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas a contratar o plano de medicamentos para os servidores públicos ativos e inativos e para os pensionistas da Prefeitura Municipal de Campinas, que recebam proventos e pensões cujo valor seja superior ao triplo do piso dos servidores do município. Eu também declaro que tem um pedido de vistas da própria autora e eu estou concedendo vistas também à autora. A Comissão de Constituição e Legalidade é responsável por analisar a constitucionalidade e a legalidade das propostas antes que avancem para as demais etapas de tramitação no Legislativo. Dos 10 projetos discutidos, 4 receberam parecer favorável e 6 tiveram pedidos de vista. Item 1. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Otto Alejandro, favorável ao PLC 52/2024 e à emenda modificativa de folhas 22, processo 241563, de autoria do senhor Eduardo Magoga e outros vereadores, que altera os artigos 14 e 15 da Lei 12.391, de 20 de outubro de 2005, que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos, o ITBI, para incluir opção de parcelamento para o pagamento do ITBI. Eu pergunto ao vereador Roberto Alves como vota. Senhor presidente, eu acompanho o relator e voto favorável. Pergunto ao vereador Felipe Marquesi. Acompanho o relator, presidente. Vereador Wagner Romão. Acompanho o relator também. Então o item 1 está aprovado. As dificuldades em adentrar em um plano de saúde foi tema da 7ª reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Presidida pelo vereador Eduardo Magoga, a 7ª reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor do Legislativo de Campinas contou com a presença dos membros, os vereadores Luiz Iabico e Gustavo Peta. No início do encontro, os parlamentares discutiram e votaram 4 pareceres favoráveis, todos aprovados pela comissão. O decreto da regulamentação da Lei 16.425, então gostaria de deliberar esse assunto aqui no plenário com os vereadores, porque a lei que garante o não corte, né, a interrupção de fornecimento de energia e água não está sendo respeitada. E para a gente aplicar a multa nessas empresas, nós dependemos do decreto. E essa comissão fez um requerimento ao prefeito algum tempo atrás. Então, no despacho do requerimento de informação, nosso secretário de Justiça, no dia 18 de março de 2025. Mas até agora, depois de 6 meses, ainda não temos esse decreto, essa regulamentação. Então, a comissão quer deliberar aqui no plenário este ofício para que seja encaminhada para o prefeito, relembrando do compromisso do decreto, do quanto é importante, para que a gente possa acelerar. Então, coloque em votação esse ofício. Pergunto ao vereador Luiz Iabico como vota. Voto favorável ao encaminhamento, senhor presidente. Vereador Gustavo Peta.
Também voto favorável, presidente. Com o meu voto favorável, então, está aprovado esse ofício que encaminharemos ao prefeito municipal de Campinas, exigindo aí que o decreto seja feito o mais rápido possível. No decorrer da reunião, os vereadores também debateram sobre abusos e descasos dos planos de saúde, com o intuito de buscar soluções, mobilizar a sociedade e pressionar as operadoras por melhorias no serviço. Um tema que tem sido alvo de muita polêmica, que é o chamado rol taxativo, né, ou rol exemplificativo da Agência Nacional de Saúde. Porque esse tema impacta na vida de muitas pessoas. E mesmo com uma legislação de 2022, em que o Congresso Nacional discutiu o tema, ele parece que continua sendo alvo de polêmica por parte das operadoras. Porque havia uma discussão no âmbito do STJ, mas, vocês até me corrigem, mas teve uma discussão no Congresso Nacional, uma mobilização nacional, e esse tema foi colocado numa lei. Mas, mesmo assim, ele ainda não é respeitado como deveria ser. E as pessoas estão sofrendo muito por conta disso. Ricardo de Souza Gonçalves, diretor da UPESP, a União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e o diretor do PROCON, Paulo Giglio, também participaram do encontro. Sobre o rol taxativo, o que acontece é o seguinte, os procedimentos médicos, técnicos, científicos, eles evoluem através do tempo. Então, há uma dinâmica que a lei não consegue engessar. Seria impossível prever todos os procedimentos que vão existir daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, a interpretação que existe, que prevalece, inclusive agora positivada em norma jurídica, né, e antes era um posicionamento dos tribunais, é que esse rol é exemplificativo, ele não é exaustivo. Né, é o que chama, em juridiquês, números clausus, que é o rol taxativo, fechadinho, e o números apertos, que é o rol que simplesmente é exemplificativo. Como é que eu insiro um procedimento determinado que não está escrito ali com todas as letras, né, para poder expandir esse rol que não é taxativo mais? Tem que haver, primeiro, uma indicação médica para que seja executado esse procedimento, e esse procedimento tem que ser um procedimento aceito pela ciência como um procedimento que é reconhecido pela medicina, pelos órgãos competentes, pela ciência. Muitas vezes acontecem situações de negativa de tratamento por ser um procedimento experimental. Então, assim, hoje represento mais ou menos 70 mil vidas em total de servidor, não servidor, mas o importante é que essas demandas sejam passadas pelos canais oficiais. Quais são esses canais? PROCON, ouvidoria da própria operadora e a ANS. Quando você tem uma demanda que não está sendo atendida, só os canais oficiais fazem você chegar até a operadora. Então, e para isso existe esse processo. Você pode procurar o PROCON, você pode procurar a própria ouvidoria da operadora, seja ela qual for, e você pode, logo após uma demanda negativada, você buscar a própria ANS, que aí existe um tempo para que essa demanda seja solucionada. Ou a própria ANS vai falar, não, isso não dá o direito, ou isso dá o direito e vai obrigar a operadora a ter esse atendimento. No final, Magóga falou sobre os próximos passos da comissão. Então nós ficamos acordados que no item 5 nós vamos fazer um compilado de todas as reclamações, propostas, nomes de operadoras de saúde, vamos encaminhar ao diretor da UPESP e também vamos encaminhar aqui ao Dr. Paulo, nosso diretor do PROCON, e vamos também, em conjunto, tentar trazer aqui os representantes das operadoras para a gente ver o que a gente pode melhorar e caminhar, tanto com leis, tanto com propostas e tanto no atendimento daquilo que foi colocado que não estão sendo cumpridos. E hoje é dia da 56ª reunião ordinária. 8 projetos estão na pauta. Entre eles, o que institui o Refis 2025,
o Programa de Regularização Fiscal da Prefeitura. A proposta determina prazos a serem fixados em decreto, condições especiais para o pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários. O programa é direcionado à pessoa física e jurídica com débitos com o município. A matéria determina que no pagamento à vista, a redução é de 60%. Entre 2 e 6 parcelas, 50%, de 7 a 12, 40% com juros compensatórios de 6% ao ano, de 13 a 60 parcelas, 30% também com juros de 6% ao ano. Para as dívidas superiores a R$1 milhão, a proposta será calcular após a aplicação dos descontos e admite-se, então, de 61 a 96 parcelas, com um desconto de 20% e os mesmos juros compensatórios. Nos créditos não tributários com o município, os abatimentos vão de 15% à vista a 8% entre 61 e 96 parcelas, com juros de 6% ao ano a partir dos parcelamentos de 7 vezes. A adesão do Refis será realizada exclusivamente pela internet, com prazo inicial de 60 dias para o pagamento à vista ou formalização do parcelamento a partir da data que será estabelecida em decreto. Ainda no projeto, regras específicas para a redução para os casos como IPTU com laudo judicial que diminua o valor venal e para também os lançamentos antigos do ISS na construção civil ou por estimativa com abatimento aplicados antes dos descontos gerais. Na justificativa enviada pelo Executivo, é que o Refis vai buscar a recompor receitas, reduzir litígios e favorecer a atividade econômica em um cenário de instabilidade, preservando empregos e estimulando os investimentos aqui no município. Hora de falar de esporte dos times aqui de Campinas. Ponte vence o Náutico em Recife na Série C do Brasileirão e fica mais próxima de subir. Pela terceira rodada do Grupo C do Brasileiro, a Ponte Preta foi até Recife para enfrentar o Náutico. Aos 18 minutos do primeiro tempo, após trama entre Elvis e Pacheco e vacilo de Igor Pereira na marcação, Jonas Toró fez o gol da Macaca, que soube segurar a pressão no restante da partida, contando com mais uma atuação inspirada de Diogo Silva, autor de 2 grandes defesas na etapa final. Foi a 6ª vitória consecutiva da Ponte e assim a Macaca chegou aos 9 pontos, abrindo 6 de vantagem para o Náutico, atual terceiro colocado. Com o resultado no Recife, a Macaca está com chance de subir já na próxima rodada, quando volta a enfrentar o Náutico, mas dessa vez aqui no Majestoso no sábado que vem, dia 27, às 5 horas da tarde. Hora de falar do Guarani, porque em casa ele venceu o Brusque pelo quadrangular do final da Série C. O Guarani recebeu o Brusque no Brinco de Ouro e o início do jogo foi truncado e nenhuma das equipes conseguiu se impor. O Guarani chegou a criar algumas chances com Bruno Santos, mas só exigiu o goleiro Matheus Nogueira uma vez. Já no segundo tempo, antes do primeiro minuto, Mirandinha foi derrubado por John Torres dentro da área. Na cobrança de pênalti, Diego Torres bateu forte no canto esquerdo, sem chances para o goleiro do Brusque. Os visitantes foram para cima na reta final, mas não tiveram sucesso. Assim, o Bugre chega aos 6 pontos e segue na vice-liderança, enquanto o Marreco se complica e fica afundado na lanterna, sendo o único a não pontuar no Grupo C. Guarani e Brusque se enfrentam agora pela 4ª rodada no próximo sábado no Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 7h30 da noite. Vamos falar de economia, porque no Na Ponta do Lápis de hoje, um professor traz as melhores dicas para você se planejar para as viagens de fim de ano. É o Na Ponta do Lápis com Rafael Turati.
Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema, que para você que está em casa, é sobre como planejar a sua viagem para o final do ano, para as férias do final do ano. Por isso eu estou aqui com o professor de Economia da PUC Campinas, Roberto Brito de Carvalho, que vai trazer as melhores dicas, né, para você se planejar para as tão esperadas férias de final de ano. Professor, a gente está no segundo semestre, né, fim de ano está chegando, as férias, né, também está chegando. Eu te pergunto, ainda dá para se planejar para essas férias, para essas viagens de final de ano? Sem sombra de dúvida, todo tempo é tempo de planejar, né? Então, em especial no ano de 2025, é absolutamente necessário, porque a gente tem um movimento atípico. O segundo semestre é marcado por um conjunto de feriados, que neste ano a maioria deles não emendaram, ou seja, caíram direto no final de semana. E, portanto, a gente deve ter uma demanda reprimida por viagens bastante grande até dezembro. Nesse sentido, é fundamental que as pessoas se organizem para que possam fazer as suas viagens, mas com os gastos dentro do orçamento. Considerando que deve ter um aumento de demanda, isso pode provocar um efeito nos preços, e a ideia de se antecipar é uma ideia sempre bem-vinda, seja numa viagem internacional ou mesmo nacional aérea, mas sobretudo para aquelas que são locais de deslocamento terrestre. E para a gente começar, então, qual que é o primeiro passo? Fazer um planejamento financeiro, a pessoa entender o seu momento financeiro também é interessante. Como que é, professor? A ideia de planejamento sempre transcende a questão só da viagem. Então, a pessoa está sempre olhando para o seu orçamento doméstico e o que cabe nesse orçamento. Provavelmente, pensando em planejamento, ela já separou um recurso para que pudesse fazer a viagem. E isso dimensiona, evidentemente, as escolhas do destino. Dependendo do orçamento, você pode viajar para o exterior. Dependendo do orçamento, a gente tem que viajar para mais próximo. E o destino deve ser escolhido a partir da sua disponibilidade de recursos e não necessariamente pelo seu desejo, por aquela foto bonita que a gente viu nas redes sociais ou eventualmente instigado por alguma pessoa. Então, a partir da constituição de qual é o volume de recursos que vão ser utilizados para fazer a viagem, é que a gente escolhe o destino. Ao escolher o destino, a partir daí, começa a se pensar, sobretudo, na logística, na hospedagem, na alimentação. A primeira grande atenção, evidentemente, é tentar antecipar ao máximo a escolha da hospedagem. E aí, nesse sentido, ter capacidade de negociação. As ferramentas tecnológicas nos dão muita facilidade, praticidade, mas é verdade que toda vez que você entrar em contato direto com o hotel, com a pousada, a tendência é que você consiga condições melhores de pagamentos do que propriamente nas ferramentas digitais. Por isso que a antecedência é fundamental, né, professor? Sem sombra de dúvida, até para que a gente possa encontrar disponibilidade no destino que a gente quer visitar, mas também, né, com a forma como a gente vai fazer o deslocamento. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma viagem que exige um transporte aéreo, quanto mais cedo você fizer a aquisição das passagens, menor será o custo desses investimentos para a passagem. Então, nesse sentido, ao se antecipar, em especial nesses períodos onde a gente tem uma intensidade maior de utilização dos voos, a tendência é que você encontre horários mais convenientes. Normalmente são voos ou diretos ou com poucas conexões a preços justos. É difícil falar barato, porque a gente não tem encontrado mais essa facilidade. Também é importante, no caso do transporte aéreo, as pessoas prestarem atenção nas milhagens. Muitas vezes elas esquecem disso. Mesmo aqueles que não viajam com frequência, têm milhas de cartão de crédito, programas que podem transformar em milhagem. E isso faz, se não com que você consiga a passagem de maneira a trocar as milhas pela passagem, muitas vezes com redução de preço. Muitos programas de fidelidade, tanto do cartão quanto das próprias companhias aéreas, conferem essas possibilidades. É algo importante que com planejamento a gente consegue fazer bem. Por último, não menos importante, né, quando você está viajando em grupo, com famílias, a tendência é a gente querer alocar as pessoas dentro dos mesmos espaços. Seja ele num transporte marítimo, como é o caso dos cruzeiros, que se intensificam, a capacidade de negociação, quando você tem tempo, isso aumenta. Então, muitas vezes, uma viagem ela é decidida, mas ela é negociada, às vezes, por 1 mês, por 2 meses, até que efetivamente você fecha o contrato. Fazendo isso de maneira antecipada, você não vai pelo susto.
O que acontece? Muitas vezes as pessoas decidem isso no final de semana. Ah, você vai, eu também vou. A tendência é que aquele que se planejou gaste pelo menos metade do que aquele que vai de última hora. E, professora, nesse planejamento que a gente está falando, né, como você falou, definir o destino, o roteiro é fundamental, né? Montar um roteirinho, eu vou para tal lugar, vou ficar tantos dias nesse local. É interessante definir o roteiro e fazer o destino, assim, né? Sem dúvida, né? A ideia de aproveitar bem esse momento depende muito de como a gente olha para a viagem. Eu sempre brinco com o olhar da economia que viajar é investir em recordações e, portanto, algo importante de se fazer. Normalmente sempre tem ganhos culturais, isso é muito importante. Para muita gente é sempre um processo de aprendizado, com a convivência de uma nova cultura, eventualmente conhecer uma nova gastronomia, efetivamente conhecer novos lugares. Isso aumenta o nosso repertório, cria novas possibilidades, traz ideias novas, inclusive, para o nosso cotidiano. Não há dúvida dos benefícios que a viagem traz, mas, por outro lado, isso tem que ser organizado, senão é uma dor de cabeça. Então, o que a gente não pode fazer? É muito bom quando a gente viaja e volta e fica só com as lembranças da viagem, mas é péssimo quando a gente viaja e volta e tem um carnê enorme para pagar, e aí é aquilo que você já utilizou, e aí anda para frente, né, nos próximos meses, e fica um peso daquele momento, eventualmente, de prazer, numa viagem de prazer que ele está falando, ou de turismo. Agora, as despesas não ficam só aí. É muito importante que as pessoas organizem, portanto, o que vão fazer. Quais são as participações, quais são os shows, eventualmente quais são os lugares, os museus, porque algumas coisas são pagas, outras são gratuitas. Quando a gente planeja a viagem, você já sabe mais ou menos o que cada dia você deve fazer. Não que você nem precisa seguir à risca aquilo que foi planejado, mas te dá uma orientação. Dá um norte. Quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. E o que é muito comum acontecer, Eduardo, as pessoas muitas vezes elas caem em armadilhas, porque compram às vezes planos de viagem baratos e entram sem conhecer o destino. E muitas vezes são surpreendidas na recepção, no translado do aeroporto para o hotel, e são impostos muitas vezes venda de pacotes adicionais. E aquilo que ela economizou na negociação, ela acaba gastando naquilo que eles chamam de receptivo. E muitas vezes a pessoa nem conhece a localidade para onde foi, porque ela é remanejada ao longo de todo o período para outros lugares. E a viagem fica mais cansativa do que descanso. É muito comum vender um pacote de uma semana, onde você tem que acordar todo dia mais cedo do que você acordaria para ir trabalhar, porque senão você perde o ônibus que vai te levar para um determinado passeio, em função dele passar em dezenas de hotéis e levar você a outro lugar. Então essas armadilhas podem ser evitadas se as pessoas se organizam minimamente para poder aproveitar o tempo que terão de lazer ou de turismo, pensando numa viagem com essas características, para efetivamente conhecer a localidade e aproveitar para a finalidade que ela quer. Se ela quer descansar, descansar, se ela quer conhecer, conhecer, e eventualmente outros propósitos que possam estar juntos. Às vezes visitar parentes, matar saudades, reencontrar filhos, pais e assim por diante. E o professor, pagar no cartão de crédito, pagar à vista, como que é isso? Sempre depende das condições que estão sendo negociadas. De maneira geral, a regra básica sempre é, se você tem condições de pagar tudo antecipado e à vista, tende a pagar menos. Isso continua existindo. Mas é bem verdade que alguns modelos de negociação, algumas propostas, sobretudo aquelas que estão dentro dos aplicativos, dentro da tecnologia, tem pouca margem de negociação porque você está lidando com uma máquina. Então, nessas condições, é sempre avaliar, e aí saber fazer conta ajuda bastante. Se não há juros na cobrança, não há nenhum problema que seja parcelado. O importante é a gente lembrar que o cartão de crédito tem uma taxa de juros altíssima. E se você não paga ele de maneira integral, é óbvio que aquilo que você economizou em qualquer pagamento, você perde depois na hora de pagar os juros para o cartão, caso você não consiga quitar a sua fatura de uma maneira definitiva, né? Total. Importante lembrar, e isso é muito, muito, muito importante, que não basta só planejar a viagem. Nós estamos falando de final de ano, é claro que as pessoas têm sensação de enriquecimento, muitas receberão os 13º salários, mas as contas do início do ano elas sempre estarão presentes. E uma coisa que agrava é que muita gente inexperiente acaba caindo. Quando a gente sai de férias, em especial um trabalhador seletista, quando ele volta, ele não tem salário, porque ele houve a antecipação das férias. E às vezes as pessoas gastam todo o recurso que está na conta bancária e esquece de separar o dinheiro da despesa do mês. E o mês de retorno de férias é um mês infinito.
Porque você volta, trabalha, não recebe, tem mais um mês para trabalhar e as contas continuam chegando. E aí aquilo que foi um prazer de uma semana se torna uma dor de cabeça de praticamente 60 dias. E, professor, se possível, né, o pessoal que está se organizando com antecedência, procurar promoções de viagens, de locais de hospedagem é interessante também, né? Essa é uma constante, a capacidade de negociação, a capacidade de pegar vouchers, eventualmente encontrar processos de fidelização que garantam muitas e muitas possibilidades, como o Sistema S muitas vezes oferece, pousadas a preço mais custos, muitos sindicatos têm suas colônias de férias, isso ajuda bastante a reduzir os gastos com a viagem. Agora, uma coisa importante, que também as pessoas muitas vezes não estão atentas a esses detalhes. Dependendo do dia e do horário que você consegue organizar a sua saída, você gasta menos tempo para viajar, ou seja, fica menos tempo na estrada, eventualmente menos paradas. Por quê? Porque o trânsito às vezes está melhor, não está engarrafado, e isso reduz não só custo, como aumenta a satisfação. Planejar a viagem, de fato, transcende só os aspectos econômicos, mas fazer com que aquela experiência seja uma boa experiência, desde o momento da partida até o momento da chegada. São detalhes pequenos, mas são relevantes. Outra coisa importante, o processo de alimentação, em especial fora da onde você está. Muitas viagens concedem pensão completa e, eventualmente, as pessoas estão já seguras aonde podem se alimentar, mas grande parte das vezes as pessoas estão soltas. E como você não conhece o lugar, não é raro ser vítima, seja de uma situação de intoxicação alimentar, que seria péssimo, ou seja de preços abusivos, o que causa uma intoxicação, se não alimentar financeira. Essa é uma preocupação importante, onde as pessoas deveriam se organizar minimamente com recursos para que possa ter ali dosado durante o dia os gastos com a alimentação. Alimentação e passeio, né? Isso nos parece, não parece um detalhe, mas não é. Quando a gente olha as viagens, grande parte das vezes, os pequenos gastos, o cafezinho, o sorvete, etc., porque a dinâmica do cotidiano é outra quando você está viajando, eles acabam somando um valor expressivo e acaba pesando na fatura do cartão. A reserva de emergência também é interessante, né? Se planejar para isso, né? Fundamental, não só reserva, mas em muitos casos seguro, sobretudo em viagens internacionais. Então, em alguns países nem é aceito a pessoa chegar sem que ela tenha efetivamente um seguro saúde, né? Para uma eventual situação ou de problema de saúde ou de algum acidente. Então, é muito importante isso, né? Estar preparado sempre com um valor de recursos disponível para uma emergência num lugar que você não está. Sobretudo se o seu plano de saúde não é um plano nacional ou internacional, ou se você desconhece plenamente o espaço onde você vai estar. E sobretudo para os aventureiros. Não é raro as pessoas porem o dedo no vento e colocarem o carro na estrada, a moto na estrada, e aí uma preocupação maior, porque é uma reserva de contingência, mesmo que sejam os mochileiros, mesmo que a gente esteja viajando em condições um pouco mais livres, né? Se tem ali, portanto, o benefício da liberdade, tem o risco dos gastos e é importante sempre estar seguro. Para a gente finalizar aqui, Roberto, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa e que vai viajar no final do ano? Sim, a primeira grande questão, né, que a gente deveria lembrar sempre é que a viagem deve lhe trazer boas recordações. E isso começa no momento da organização. Para um tempo para pensá-la, organizá-la, negociá-la, para que a sua execução seja sublime, né? E, evidentemente, podendo viajar acompanhado é sempre melhor do que viajar sozinho. Roberto, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas explicações financeiras aí pro pessoal de casa. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a oportunidade. Obrigado. E pessoal, não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo na ponta do lápis.
E a segunda-feira amanheceu sob céu encoberto e com chuvas e trovoadas aqui na região metropolitana. A previsão para esta terça-feira é de nebulosidade variável, com avanço da frente fria para Minas Gerais durante a madrugada, quando chuvas ainda podem ocorrer na nossa região. Ao longo do dia, sim, o tempo vai ficar firme e a nebulosidade tende a diminuir, proporcionando aberturas de sol a partir da tarde. A temperatura fica entre 15 e 26 graus e os ventos sopram com intensidade moderada a forte ao longo do dia. E hoje o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação, lembrando que 6 horas da tarde tem reunião ordinária. Até mais!